Olá a todos os telespectadores. Hoje vamos explorar um momento crucial da história do Brasil, a Batalha do Monte das Tabocas, ocorrida na nossa cidade, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Vamos entender o contexto histórico do Brasil e de Pernambuco na época e os detalhes dessa batalha significativa para o desenvolvimento da nossa cidade. No século XVII, o Brasil era a colônia portuguesa marcada por grandes transformações. A economia era dominada pela cana-de-açúcar e a mão de obra escrava. Em 1624, os holandeses tentaram invadir Salvador, mas foram expulsos. No entanto, em 1630, eles conquistaram Olinda e Recife, estabelecendo o domínio holandês em Pernambuco. Isso gerou descontentamento entre os colonos portugueses e a elite local, que se opunham ao controle holandês. A insatisfação culminou na insurreição pernambucana, que começou em 1645, onde os colonos se uniram para lutar contra os invasores. Bem, eu vou falar sobre um pouco do contexto histórico de Pernambuco daquela época. Pernambuco era uma das províncias mais ricas do Brasil colonial, devido à produção de açúcar. A presença holandesa trouxe mudanças significativas na administração e na economia local. Os holandeses tentaram implementar uma política de tolerância religiosa e promoveram melhorias urbanas em Recife. No entanto, muitos colonos portugueses viam isso como uma ameaça à sua cultura e liberdade. Esse descontentamento levou à formação de grupos armados que lutavam pela restauração do domínio português. A Batalha do Monte das Tabocas foi um dos confrontos emblemáticos desse conflito. Então, vejam só, a Batalha do Monte das Tabocas, ela faz parte de um movimento chamado Insurreição Pernambucana. Essa insurreição pernambucana é a tentativa de recuperação do território pernambucano que estava ocupado pelos holandeses. Os holandeses ocuparam Pernambuco no ano de 1630 porque teve um problema com a Espanha. Nesse período aconteceu a União Ibérica, que foi a união dos reinos de Espanha e de Portugal. A Espanha era inimiga da Holanda e por causa disso proibiu os negócios de açúcar entre os holandeses e os portugueses, que até então eram parceiros na produção e na distribuição do açúcar na Europa. A Holanda ficou inconformada com isso, ela tinha muitos investimentos nessa produção e lucrava muito também, vendendo esse açúcar na Europa. Então a Holanda, inconformada, ela tentou tomar esses territórios de produção de açúcar. A invasão inicial foi em Salvador e depois em Pernambuco, que eles conseguiram efetivar. Inicialmente, essa ocupação ela não foi uma ocupação problemática. Ao contrário, se afirma na história que o governo de Maurício de Nassau, que foi quem ficou à frente da administração da colônia nessa época, foi um governo bom para as pessoas, para os senhores de engenho. Só começou a haver problemas quando a Holanda resolveu demitir Maurício de Nassau, porque ela queria mais lucros. A Holanda estava passando por uma crise econômica e precisava efetivar esses lucros. E aí, com essa saída de Maurício de Nassau, a Holanda começou a enrijecer a relação, principalmente de cobrança, de empréstimos dos senhores de engenho. E aí, se iniciou um movimento para expulsar os holandeses. Esse movimento tinha pessoas de várias classes sociais. Ele vai ser liderado por senhores de engenho, mas várias pessoas que estavam insatisfeitas agora com o governo da Holanda participaram desse movimento. Então, a Batalha do Monte das Tabocas, ela tem a liderança de João Fernandes Vieira e de Antônio Dias Cardoso, que basicamente eles improvisam um exército. Nós não tínhamos um exército. E quando a gente, hoje, quando a gente analisa o fato de que a gente improvisou um exército e se utilizou do conhecimento do terreno, das táticas que Antônio Dias Cardoso tinha, porque ele era um sargento do exército, e a bravura das pessoas. Nós contamos apenas com isso, com a bravura das pessoas, com os conhecimentos de Antônio Dias Cardoso para vencer essa batalha. Nós vencemos e foi uma batalha muito importante para a expulsão, que não aconteceu nesse ano. Essa batalha aconteceu no dia 3 de agosto de 1645, porém a expulsão dos holandeses de Pernambuco só vai ser efetivada em 1654. Mas a Batalha do Monte das Tabocas ela foi importante nesse início do processo, porque causou várias baixas ao exército holandês. E lembrando que o exército holandês chega aqui com mais ou menos 1.700 homens,
E nós só conseguimos reunir na nossa tropa improvisada 1.000 homens. Nós não tínhamos nem armas suficientes. Nós lutamos com o que a gente tinha. Inicialmente teve essa questão de utilizar o terreno, mas também houve a batalha corpo a corpo e teve muita bravura, né, dos pernambucanos, dos luso-brasileiros, para vencer essa batalha. São fontes materiais aqui que provam que realmente a batalha aconteceu no Monte das Tabocas, no dia 3 de agosto de 1945. Mas, como a gente já falou, essa batalha não foi a última, né? Não foi a definitiva. Os holandeses só foram expulsos realmente de Pernambuco em 1654. Mas aqui o estudo histórico, ele resguarda, né, as fontes materiais possíveis, né, provando que a batalha realmente aconteceu no Monte das Tabocas. O que vocês estão vendo aqui é uma maquete, né, do Monte das Tabocas, onde tudo começou. No dia 3 de agosto de 1645, aconteceu a grande batalha, né, entre os lusos brasileiros e os holandeses. Neste dia chovia bastante. Era 1h da tarde, né, começou 1h da tarde e se estendeu até a noite. Os nossos lusos brasileiros, eles não tinham armas. As armas, eram poucas armas. As armas seriam do campo que eles utilizaram. Os holandeses eram um batalhão fortemente armado. Então, o Antônio Dias Cardoso, que era especialista em guerrilha, ele criou uma estratégia de encurralar os holandeses justamente para este terreno qual eles não conheciam. Qual foi a estratégia de Antônio Dias Cardoso? Era que os nossos russos brasileiros se escondessem debaixo dos tabocais. Tabocas são plantas que crescem muito alta, é da família do bambu, certo? E aí, os holandeses, quando passavam, os nossos russos brasileiros puxavam eles para debaixo dos tabocais e tomavam as armas dele. E aí, eles foram ficando sem as armas, né? E aí sem os homens, né? Então os holandeses viram que não teve êxito e aí deixaram armas, munições, equipamento para trás e foram embora. Por isso que nós ganhamos a batalha. E aí a nossa cidade, Vitória, né? Ela o nome de Vitória por conta da batalha e o Santo Antão, né, Vitória de Santo Antão, por conta do padroeiro de Diogo de Braga, que fundou Vitória de Santo Antão. A Batalha do Monte das Tabocas, que aconteceu no dia 3 de agosto de 1645, está registrada em vários pontos da cidade. Ruas, praças, colégios, como o Colégio 3 de Agosto. A Batalha do Monte das Tabocas não foi a única e nem foi definitiva. Porém, a gente não pode deixar de enfatizar a importância que teve essa batalha, nem a bravura das nossas tropas, né, que foi uma tropa improvisada, com pessoas que não eram treinadas militarmente, mas que tiveram muita bravura, e essa batalha ela foi muito importante para a expulsão definitiva dos holandeses, que aconteceu em 1654. A Batalha do Monte das Tabocas foi um momento crucial na luta pela independência em Pernambuco. Embora não tenha resultado em uma vitória imediata para os portugueses, ela simbolizou a determinação dos colonos em resistir ao domínio holandês. Hoje, Vitória de Santo Antão é lembrada não apenas por sua beleza natural e cultural, mas também por seu papel significativo na história da luta pela liberdade no Brasil. Obrigado por assistir ao nosso documentário.